ao novo podcast. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Caroline e ela tem um testemunho incrível para nos contar. Assista até o final e agora a Alessandra vai dar continuidade para nós. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio nosso de testemunho, né? Nós esperamos que vocês sejam edificados, né? E sejam impactados, né? Pelo Espírito de Deus através desse testemunho que a Carol vai nos relatar aqui. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Se sinta à vontade aqui em nosso meio. Muito obrigada. E então você pode começar se apresentando, né? Pode falar o teu nome completo, a tua idade, atualmente, como é que tá a tua posição como assim em igreja, algo assim. E daí depois tu já pode, depois da apresentação, você já pode falar como é que foi a tua infância. Bom, meu nome é Caroline Lambert de Almeida, tenho 22 anos, sou casada, tenho 2 filhas. Atualmente estou, junto com meu marido, à frente da comunidade Casa em Chamas. Estamos pastoreando pessoas, cuidando de pessoas. E sobre a minha infância, eu cresci na igreja, né? Meus pais sempre foram da Assembleia. Então a minha família, né? A gente foi criada na igreja, minhas irmãs também. Eu era aquela criança que brincava embaixo do banco, dormia embaixo do banco e brincava com as crianças. Então eu nunca fugi desse caminho, né? Sempre cresci ali na igreja mesmo, ouvindo sobre o Senhor e aprendendo sobre Ele. E ali Você é natural da cidade de Santa Maria? De Santa Maria. Cresci lá, nasci, cresci. Depois que eu casei, me mudei para Tapera. Depois de Tapera, fomos para Bom Princípio. De Bom Princípio, a gente foi para Santa Maria de novo e agora estamos aqui em Farroupilha. Olha só. Ela é nova, mas ela tem bastante experiência para contar. É verdade. E vocês são em quantos irmãos? A gente é entre 3. Sou a filha do meio. Eu tenho a minha irmã mais velha, Débora. Daí é eu, na sequência, e a minha irmã mais nova, a Isabelle. E os teus pais, assim, eles tinham cargos na igreja? Como é que foi essa... Sim, o meu pai, como a gente cresceu na igreja, o pai ele era presbítero na igreja, né? E logo depois ele foi líder de jovens. Aí ele ficou muitos anos à frente dos jovens na igreja. E aí a gente estava sempre junto com os jovens também, então a gente estava sempre participando. Então sempre teve esse contato direto assim com pessoas de igreja, sim, né? E como é que foi assim, nos conta como é que chegou assim a você descobrir, se você tinha palavras assim logo muito nova sobre um direcionamento assim de um futuro ministério, como é que foi assim que Deus foi te revelando, né, chamados? Eu sempre gostei muito de nações, né? Sempre gostei muito de falar sobre nações. Então eu sempre tive essa paixão. E eu lembro que num congresso que teve dos jovens, no congresso geral, o Senhor ele falou comigo. Ele usou o pregador da noite, né, para falar comigo. E ele me falou que ele me queria nas nações, né? E cuidando de pessoas, né? Uau. E aquilo lá me pegou muito forte, né? Porque sim, era algo que eu desejava, era algo que eu sabia que era o meu chamado. E o Senhor me confirmou aquele dia, né? Eu acredito que às vezes nem é sobre nações em geral, né? Mas sobre um estado mesmo, né? Às vezes a gente não vai nem viajar pro outro lado do país, mas é sobre o Rio Grande do Sul, né? Eu e meu marido, a gente ora muito sobre o Rio Grande do Sul, sobre as cidades do Rio Grande do Sul, né? Que o Senhor, ele toque as cidades do Rio Grande do Sul. E eu cresci nesse meio, assim, entendendo que o Senhor me queria para isso, né? Que lindo, né? É um chamado, assim, poderoso, né? E já é muito bom isso, porque os profetas, graças a Deus, né? A gente tem
Tem muita gente que acha que não tem nem mais profeta, né, em nosso Sim. meio, mas tem, graças a Deus que Com tem. certeza. E eles dão um direcionamento para nós, né, os Sim, chamados, é maravilhoso, né, que eles são verdade. realmente a boca de Deus falando conosco, né, também, Exatamente. né, além da palavra e tudo mais. E depois, assim, ao desenvolver, que você foi crescendo, adolescência, tudo ali na igreja, você sempre viveu no ambiente de igreja, então. Sim, sempre vivi no ambiente de igreja, nunca me desviei, nem nada. Esse período que você teve essa confirmação de chamado, você tinha quantos anos você? Eu tinha entre 13 e 14 anos, mais ou menos, quando o Senhor Adolescente. falou. Como meu pai e minha mãe, eles eram dos jovens, então eu fui muito cedo para os jovens, né? Eu Sim. participava mais dos jovens do que dos adolescentes. Então acabou que eu tava sempre ali disposta, né? Uhum. Pra tá Ajudando. ajudando eles em tudo, né? Aí acaba que eu foi nesse meio, assim. Tá certo. E tu louvava também? Eu louvava no coral, Ah, participava de participava de coral. Aí eu só cantava no coral, ali no meu cantinho, e era isso aí. Bom, então, e qual o momento que você veio a conhecer o teu atual esposo, né? O seu esposo, né? E se você já teve outros relacionamentos, outros namorados, enfim, ou Como se... foi, assim, a tua experiência? O que tu aprendeu? Bom, eu nunca tive nenhum outro relacionamento sério antes do Jonas. Como eu conheci o Jonas, Samuel Souza, né? Samuel Souza, como sempre, sendo cupido. Eu conheço o Samuel desde os 12, e daí acabava que ele estava sempre num congresso e outro lá de Santa Maria. E num desses congressos, que é da congregação onde a gente estava, Samuel levou o Jonas. Aí eu bati o olho e me apaixonei. Amor à primeira vista. Mas pra ele não foi amor à primeira vista, né? Então, no momento que eu conheci ele, assim, eu vi que ele era um homem muito temente a Deus, né? Ele era muito obediente ao Senhor. Sendo que ele não olhava, não se desviava pra nenhuma menina no olhar, nem nada. Então, isso foi o que me pegou no coração, né? A questão dele realmente estar ali pelo Senhor e não nada além disso. Aí acaba que eu fiquei orando pelo Jonas por quase 2 anos. Não me relacionei com mais ninguém, né? Não falava com mais ninguém. Eu realmente gostei dele e eu falei pro Senhor, se for pra ser, vai ser. E se não for, o Senhor vai tirar esse sentimento do meu coração. E daí eu orei por ele por quase 2 anos. E daí, num congresso que teve, o Samuel que foi pregar. E daí ele foi junto com o Samuel. E nessa ida ele disse que caiu as escamas dos olhos. E daí ele começou a gostar de mim. Daí eu chamei ele, a gente conversou e a gente decidiu orar. A gente orou por 1 semana, né? Pedindo a confirmação do Senhor. E nessa 1 semana o Senhor confirmou e a gente engateou no relacionamento, né? Começamos a namorar. Namoramos por 11 meses, casamos. Depois a gente teve a nossa filha com 6 meses de casada, a gente engravidou. E hoje estamos aí, com 2 pequenas já. 2 princesas. 2 princesinhas. Lindíssimas. O namoro, tu tinha quantos anos, Carol? Eu tinha 17 anos. 17. 17 para 18. Daí com 18 a gente casou. E daí, no mesmo tempo, de 18 para 19 eu engravidei. Daí com 19 eu ganhei a mais velha. E agora com 22 eu ganhei a mais nova. São lindas crianças. São minhas princesas. Coisa mais linda desse mundo. E eu até me lembrei que eu já conhecia essa história da Carol, né? De oração, né? Como é importante a gente buscar em Deus, né? O nosso companheiro, uma direção, né? De relacionamento. E realmente, assim, pedir. Eu também tinha essa experiência de pedir para Deus realmente fechar o coração, abrir só no momento certo, com a pessoa certa. Porque realmente aparece muito, né? Sim, é verdade. Ainda mais pra gente, assim, que Deus tem planos, né? Então aparece muitos. Até laços mesmo pra tentar atrapalhar. Pra Se não desviar, vigia, né? só sofrimento.
É verdade. E a história da Carol é muito interessante, isso mesmo, de oração. Imagina, ela orou 2 anos, durou 2 anos, Deus já tinha te confirmado uma vez que foi a partir do momento que ele começou a se interessar por você. Ali Sim. já era uma confirmação, né? Sim. Ali já nem precisava mais, inclusive, de Não, confirmação. ali foi, Pra ti, né? pra mim já sabia que era, né? Exatamente. Porque eu orei realmente por isso, que se fosse pra ser no momento certo ia ser, né? E daí quando ele falou assim, que tava me olhando com outros olhos, ali pra mim já foi uma confirmação. Aí depois veio as outras em seguida e já era. Já era a vontade de Deus ali. Já era a vontade dele sobre a gente mesmo. Benção, benção. Alguma experiência que você queira depois que você casou, você quer contar alguma experiência tua dessas viagens que você teve, de missões nas cidades do Rio Grande do Sul? Logo que eu e o Jonas, a gente casou, a gente foi morar em Tapera, né? Em Tapera, o Senhor pediu da gente, pra gente aprender a viver da dependência dele, né? Isso Então, com quanto tempo de casado? No mesmo dia que a gente casou, a gente já se foi pra Tapera. Ele já tava lá morando em Tapera, ele já morava em Tapera, e daí já tava a casa pronta. E daí a gente casou, no mesmo dia a gente já foi embora pra Tapera. Na mesma noite já fomos pra lá e já começamos a vontade do Senhor sobre lá. E daí acabou que lá a gente fez ação social, né? A gente fazia ação social, entregava alimentos, ajudava a quem necessitava. Ali em Tapera a gente também ajudou na cidade vizinha ali, Cruz Alta, né? Com o pessoal dali. A gente fez ação social lá também, levando alimento para os moradores de rua e, enfim, levando a palavra do Senhor também, né? De Tapera, a gente foi para Bom Princípio pela vontade do Senhor também, e daí lá a gente viu que não era muito sobre as pessoas de fora, mas era sobre a família, né? A família daí do meu marido, que morava em Bom Princípio. Aí a vontade do Senhor era sobre restaurar a família ali, unir todo mundo de novo, né, para estar todo mundo perto. Aí a gente fazia estudos, né, sobre a Bíblia da família toda, todo mundo sentava na mesa, a gente lia a Bíblia, conversava. Aí dali de Bom Princípio a gente foi para Santa Maria. Em Santa Maria era sobre a minha família daí. Aí Jesus ele queria restaurar a nossa família, assim, a gente se aproximar mais, daí a gente já tinha bebê, daí a minha família aproveitar a bebê também, então a gente tá sempre perto ali, os meus pais participarem do crescimento da Kathleen e tudo mais. Aí quando ela tinha 1 ano e meio, a gente veio pra Farroupilha, por um direcionamento do Senhor também. Aí chegamos aqui e era sobre a comunidade, né? Aí no início do ano passado, quando a gente veio, o Senhor falou sobre a comunidade. E daí a gente ficou tentando entender, né? Qual era o tempo, então, Senhor? Quando que é para fazer, né? Quando que é para abrir? E daí a gente abriu esse ano, pela graça do Senhor, né? Ali em junho a gente iniciou a comunidade Casa em Chamas. Mas tudo pela vontade do Senhor, assim. A gente nunca se moveu pela nossa própria vontade ou por simplesmente mudar de cidade, né? Mas o Senhor, ele dava o direcionamento, que era o tempo de mudar e fazer a vontade dele. E a gente, como sempre, obediente à voz dele, a gente foi sem reclamar. Obedecendo. Exatamente. É aqui em Farroupilha a igreja, então? Aqui em Farroupilha a igreja. Uhum. E quando que acontecem as reuniões de vocês? As nossas reuniões acontecem todo sábado, a partir das 8 horas. Às 8 horas. Uhum. E tu também faz um trabalho com mulheres? Sim. Também é importante. Da nossa comunidade, a gente está fazendo agora café com Bíblia, né? Com as mulheres. E daí o meu marido está fazendo café com Bíblia com os homens também. Isso é bem importante, né? É bom porque daí a gente senta à mesa, conhece, né? Todo mundo se conhece, a gente conversa, a gente tem momento de comunhão. E acreditamos que o Senhor se agrada disso, né? Daí acaba todo mundo caminhando no mesmo caminho, na mesma direção. Até se alguém tiver interesse, pode nos chamar, mandar algum comentário, né? Que quiser mais detalhes dessas reuniões,
visitar mulheres que quiserem participar também. Exatamente. Até eu vou deixar na descrição no Instagram, onde é a localização, tá sendo montada a igreja ali e tal. Estamos iniciando. Aí, se vocês quiserem visitar, a igreja é homens e mulheres, crianças para todo mundo. É só na reunião das mulheres, realmente é só mulheres, né? Continuando. Carol, nessas experiências de viagem que tu fez, de cidade por cidade, o que mais, assim, mais forte que te marcou, uma experiência, assim, com Deus, ou várias que tu teve, ensinamento, cura na alma, alguma coisa assim, de experiência interna que tu teve, crescimento no casamento, ou dificuldade que tu puder falar, pode alguém estar se identificando e trazer cura para essa pessoa, assim, por favor. Eu não falei, mas na minha adolescência eu tive bastante problema com depressão e ansiedade, né? Tinha bastante problema também em questão de pânico de estar no meio de muitas pessoas num lugar muito fechado. Acabava que eu ficava muito nervosa, suava muito. E eu sempre tive... É a base da adolescência, né? A gente acaba se descobrindo ali na adolescência e acaba um monte de sentimentos, pensamentos, emoções, tudo mistura, né? E a gente acaba não entendendo e acaba pirando a cabeça. E eu, nesses pirar a cabeça, acabou que eu pensava muito, me preocupava muito, eu tentava ser o máximo correta pela questão dos meus pais e tudo mais, então acabava pesando um pouco, né, de responsabilidade também. Acabou que daí me deu a depressão, me deu a ansiedade, e daí logo ali, uns 2 anos antes, eu acho, de começar um relacionamento com o Jonas, foi bem na época que eu conheci ele, assim, aí eu comecei a buscar mais o Senhor, né, eu pedia muito pra ele me curar disso, né, da depressão, da ansiedade, porque eu acredito muito naquela questão de quando a gente é curado, a gente tem propriedade para falar por uma pessoa, orar por uma pessoa, né, sobre isso, para que essa pessoa seja curada também. Sim. A gente acaba tendo uma autoridade, né? A gente tem uma carga para conversar e ajudar outra pessoa sobre isso, né? Você entende porque você passou por aquilo. Exatamente. Né? E daí acabou que, por eu pedir muito ao Senhor, Ele me curou, né? Da depressão, da ansiedade, tudo isso. E quando eu e o Jonas, a gente casou, eu via muito que a gente sempre fazia também os momentos de oração, né? Em família espiritual, assim, a gente estava sempre junto, então a gente sempre fazia momento de oração. E o Senhor sempre me pedia para mim orar sobre isso, né? Sobre cura sobre pessoas, sobre o coração, sobre a paternidade, assim, porque a nossa geração, infelizmente, tem muito problema de paternidade, né? E acabava que o Senhor sempre me chamou a minha casa, eu e meu marido, pra gente orar sobre isso, né? Sobre pessoas serem curadas sobre paternidade para que elas reconheçam Deus como um pai, né? E a gente sempre orou por isso. Então, eu acredito que o que mais me toca, assim, de todas as cidades que a gente passou é a questão que o Senhor, Ele sempre deixou muito firme isso sobre a nossa casa, né? Sobre a gente receber pessoas na nossa casa, não só por receber, mas para que essas pessoas sejam curadas, né? Que a gente, através da nossa vida, transborde quem Jesus é, né? Sobre o amor dele e o cuidado dele, sabe? Eu acho que é o que o Senhor sempre falou sobre nós, né? Sobre a nossa casa, sobre mim, enfim. Acho que é isso. Sempre levando mais a questão de família. Isso. Levando sempre a questão pastoral também, né? Exatamente. Pra saber, entender. Às vezes, assim, tem jovens que não tiveram pai ou perderam cedo a mãe. Pra vocês realmente já entender essa parte, como ajudar, né? Essas pessoas. É incrível isso. Desde o início, ele sempre nos mostrou qual era o caminho, né? Hoje em dia, eu e o Jonas, a gente senta pra conversar, a gente fica, meu Deus, Jesus lá do início já tava mostrando o que ele queria da gente aqui na frente, né? Que a gente iria cuidar de pessoas e ia estar à frente pra ajudar pessoas, né? Pra que pessoas fossem curadas. E é muito louco como Jesus trabalha, né? Ele prepara, né? Ele prepara todos os ambientes, Sim, ele prepara tudo, né? E simplesmente faz a vontade dele, né? É lindo, realmente. E a gente sempre viu mesmo vocês trabalhando com famílias, né? Sim. Com jovens. Foi muito lindo, né? Pra quem já conhece um pouco da história deles, é incrível
incrível de ver que desde o início Deus trabalhou muito, tanto em vocês, toda a questão familiar. Sim. Hoje, onde eles se encontram, é nítido o chamado, a presença de Deus, que Deus deu essa autoridade para eles. É incrível, quem pode e quem vê de perto, não tem como não ver a mão de Deus na vida deles. É só agradecer, né, sobre isso, e continue nos contando alguma experiência maior sobre como foi ser mãe, desafios, algum desafio no lar, o que assim, se tu puder esmiuçar mais sobre isso, tudo que tu sentir aí vai edificar com certeza alguma mãe, alguma mulher, algum homem que estiver assistindo, vai ajudar. Bom, eu como tinha 18 para 19 anos, quando eu tive a minha primeira filha, pra mim foi um desafio, né? Porque eu era muito nova, então eu não sabia nada, não sabia nem trocar uma fralda, nunca fiz uma criança dormir. Aí acabava que eu ficava, meu Deus do céu. O que eu faço? O que eu faço? E agora? Aí logo que eu e o Jonas a gente foi pra casa, a gente sempre honrou muito a questão dos nossos pais, né? Estarem presentes. Tanto a minha sogra, o meu sogro, quanto meu pai e minha mãe, eles se fizeram muito presentes na minha primeira filha. E acabava que eles nos davam muito conselho. E isso foi uma coisa que a gente traz até agora, né? Porque, querendo ou não, os antigos, eles têm os manejos, né? Tem o jeito de fazer. Né? E daí acabava que a gente, como não sabia nada, a gente deu ouvidos a eles, né? Então, eles nos ensinaram muito, nos ajudaram muito a cuidar das pequenas. E a gente, principalmente, orava muito ao Senhor, né? Para que Ele nos desse muita sabedoria para como cuidar, como criar, o que fazer. Eu lembro que uma vez a nossa nenê fazia uns 3 dias sem fazer cocô. E a gente tava ficando com os cabelos para cima já, porque ela tava tendo cólica, a gente não sabia mais o que fazer. E daí a gente falou, Jesus, por favor, que essa noite ela faça cocô. A gente lembra que aquele foi o cocô mais feliz da nossa vida. A gente não sabia se a gente chorava ou se a gente ria. Ela assim, fez cocô e daí a gente sempre falou, obrigada, Jesus, porque não é sobre... A questão de saúde, né? E daí a gente não sabia o que fazer mais, os nossos pais não estavam ali, a gente tava ficando louco, e daí a gente, Jesus, por favor. E daí ele, como sendo um bom pai, foi lá, tá bom, vou aliviar essa noite. E daí ela fez o cocôzinho dela, a gente ficou muito grata ao Senhor. E a gente traz isso até hoje, né? Com a nossa segunda filha, a gente sempre fala pro Senhor, Senhor, se a gente não tá sabendo alguma coisa, se ela tá com alguma dor, se ela tá com algum problema e a gente não tá sabendo, por favor, alivia. Por favor, cuida. Porque o Senhor é o melhor pai que existe, então o Senhor sabe, né? Então a gente provou muito da bondade de Deus com a pequena, com a nossa primeira filha. E acabou que a graça do Senhor, assim, ó, a gente ficava... Obrigado, só isso, né? Milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre, exatamente. Então, a nossa casa, a gente vê até hoje, né, que o cuidado do Senhor sobre isso, né? As nossas filhas, assim, foram os maiores presentes que o Senhor nos deu sobre a gente aprender, principalmente, né, sobre cuidar de pessoas, a gente primeiro aprende com os filhos, né? A gente aprende a se doar por eles, né? Que não é mais sobre, a gente tá mal. Não, meu Deus, meu filho tá doente, o que eu vou fazer, né? Então a gente aprende a se doar com os filhos, né? A gente aprende a cuidar de outra pessoa sem querer nada em troca, sem querer receber nada em troca. A gente aprende isso com os filhos, né? Então o Senhor nos ensinou muito sobre isso, sobre se doar sem querer receber nada em troca. É isso aí, meu Deus. E depois também o que eles não sabem, né? Tu falou totalmente dependente dos pais. Eu já ouvi falar, né? As mães falar que é um momento assim que elas se aproximam muito de Deus. Sim. Porque realmente tu é um serzinho ali. Eu e a Maria ainda não temos essa experiência, né? De sermos mães. Mas o que a gente escuta é que elas se aproximam muito de Deus porque as crianças muito novinhas, elas não sabem, né, nem expressar o que elas estão sentindo. O maior desafio de ter um bebê em casa é isso, né, que o bebê ele só chora. Saber o que tá acontecendo. Aí o bebê chora e a gente fica, meu Deus, por que ele tá chorando? O que tá acontecendo? Será que ele tá com cólica? Será que ele tá com uma coceira no pé? O que é, Jesus?
Então a gente prova muito isso, né? Na maternidade em si. A maternidade, ela não é fácil. A maternidade, ela é difícil, desafiadora. Mas quando a gente pede a sabedoria e o discernimento do Senhor, quando a gente pede a direção dele, tudo fica mais leve, né? Deus é tremendo. Socorro é Deus, né? As mães vão direto pra Deus. Exatamente. Deus me ajuda. É isso. E eu quero te perguntar também como é que foi, se você se Deus te deu dons, assim, se tu é batizada com o Espírito Santo, como é que foi esse processo, teu processo, assim, de realmente, assim, de... É que tem pessoas que, eu não sei, comigo aconteceu diferente. Sim. Eu sempre fui de lar cristão, Uhum. Porém, eu tive um encontro mesmo pessoal com Deus. Sim. Eu tinha uns 30 anos, quando eu realmente, assim, me voltei. Teve uma experiência. Tive uma experiência de intimidade com Deus, daí só fui aprofundando. Sim. Como aconteceu contigo? Pra mim, é uma pergunta bem difícil, assim. Mas que eu realmente vi e conheci o Senhor ali foi quando eu comecei o discipulado. Que eu fui discipulada. Então eu conheci muito o Senhor ali, porque acaba que a gente se aprofunda, né, mais na palavra, tem outra pessoa ali que tá em cima de te impulsionando pra frente, pra conhecer o Senhor mesmo. Então a gente acaba buscando mais, né, orando mais, lendo mais, jejuando mais. A gente se puxa pra isso, né, pra realmente conhecer o Senhor. E pra mim foi no discipulado que eu provei muito da bondade do Senhor, assim, que eu conheci realmente Ele, né. Porque a gente conhece alguém quando a gente senta na mesa. Quando passa tempo com ele. Quando vai pro quarto e pergunta quem tu é, né? E acaba que no discipulado eu fazia muito isso. Eu perguntava, Senhor, quem tu é? Né? Tu pode sentar aqui comigo e me falar quem tu é? E daí acaba que foi aí que eu conheci o Senhor, né? Mas que eu fui batizada no Espírito Santo foi na adolescência também. Quando eu participava dos adolescentes, aí num congresso também, o Senhor, ele me tocou, e daí eu fui batizada com o Espírito Santo, assim, foi bem impactante, a questão pra mim, né, pelo menos, a questão de falar em línguas e tal, eu via todo mundo falando e eu ficava, nossa, né, que bonito, eu achava muito bonito. Mas eu nunca eu sempre falei pro Senhor, quando for a minha vez, por favor, que eu não haja por emoção. Que não seja do meu emocional, de ouvir uma pessoa falando ali no meu ouvido e eu simplesmente repetir o que ela tá falando. Não, mas que seja do meu coração, que meu coração queime, assim, e eu simplesmente exploda em línguas. E realmente foi isso, né? O Senhor, ele queimou meu coração e foi. Aí eu fui baseada no Espírito Santo na adolescência ainda. E, enfim, né? Aí só foi pra frente, assim, sempre busquei. E o período do discipulado, tu tinha mais ou menos quanto a idade? Eu tinha 16 para 17, que daí eu comecei o discipulado. E daí, quando eu comecei a namorar o Jonas, eu tava no discipulado ainda, né? Eu terminei o discipulado um tempinho depois que eu casei. Aí... Que foi o tempo do discipulado ali. Isso é bem importante, né? Essa questão de discipulado. Até que nem tu faz o café com Bíblia, né? Sim. O café com Bíblia. Que realmente a gente acaba tendo mais contato, né, com a palavra. Sim. E a gente acaba conhecendo mais Deus, Jesus, né? No café com Bíblia é bom porque a gente lê a palavra do Senhor, a gente ora junto e a gente conta as nossas próprias experiências com Ele, né? Acaba que a gente compartilha aprendizado e cura, exatamente. Porque eu acredito muito na questão de sentar na mesa e falar sobre o que realmente a gente está sentindo, né? Ter pessoas de confiança que a gente vai expor as nossas feridas e elas, ao invés de nos julgarem, elas vão orar pela gente, né? Elas vão conversar sobre isso para que a gente seja curado, né? Então, o Café com Bíblia surgiu num momento assim, sabe? Eu e meu marido, a gente sentou, conversou e daí é bom porque a gente vai conhecer quem são as meninas, a gente vai sentar na mesa com elas e tanto eu quanto elas vamos ser curadas de nossas feridas, né? Verdade.
isso é bom tanto para nossa comunidade, né? A gente já crescer a comunidade assim, com todo mundo em união, né? Todo mundo confiando um no outro, sentando na mesa um do outro e sendo curado junto. Até porque para compartilhar, né, as Sim. experiências, porque às vezes a gente se sente assim meio envergonhado, né? Ou acha assim que a outra pessoa assim é um super-homem, né? Sim, não passa sim. por nenhum problema, porque a vida cristã não tem problema nenhum, não tem nenhuma dificuldade, não é verdade, Sim. Na verdade, todas as pessoas passam por dificuldade. né? Eu acho que o momento que uma pessoa querer passar muita santidade e que não teve, tem coisa errada. Exato. Porque todo mundo é ser humano, é muito difícil alguém ali, por mais que teve uma vida muito estruturada, não vai ter algo lá no fundo, algum pecado, alguma soberba, alguma coisa pra tratar. Sim. Eu penso assim que a humanidade, a gente ser sincero e com certeza evitar de pecar, né, sempre procurar ser melhor, buscando graça do Senhor, buscando santificação, isso aí vai trazer diferença em ser sincero, que nem isso que a Carol tá fazendo ali com as mulheres, a gente expor nossas dores, expor nossas fraquezas, experiências, traz cura, traz libertação. E eu creio muito que é isso que o Senhor quer. E muitas vezes falta isso em alguns ministérios que não tem um acompanhamento de outras pessoas e gera que muitos acabam se desviando, ficam ali depressivos e não tem quem ajuda, né? Então isso é essencial, eu vejo isso que a igreja precisa, a igreja geral do mundo, enfim, né? Precisa disso. E é tão bom ter isso, a gente tá presenciando, vivendo, sabe? Eu também participando aqui, como tem sido bom, né? A gente participando, como tem sido um momento, assim, de cura pra nós, né? Sim. Então, faz uma grande diferença. E a pessoa se sente acolhida, Sim. né? Porque de repente vai assim num ambiente que não se sente Sim, acolhida. né? E fica cada vez mais E com o daí coração o problema fechado, né? fica ali, a pessoa não consegue expor, né? Não verdade. consegue Normalmente uma pessoa muito ferida, às vezes ferida tanto pessoal quanto de outro ministério, acaba se Tem ferindo, muito né? isso. Elas chegam num lugar, elas querem ser acolhidas, né? Elas não querem chegar num lugar e Ser ter uma- julgadas. elas querem ser acolhidas para que essas feridas sejam curadas, né? Então, a nossa comunidade, a gente acredita muito nisso, sobre cura, né? Cura tanto pessoal quanto vir de outro ministério ferido, e a gente tá ali para acolher, para amar e caminhar junto até que ele venha. né? Comunidade, né? uma Comunidade que a gente comunidade. faz parte de um corpo só. Exatamente. E se Fogo, o outro Senhor. tá doente, fere nós também, né? Exatamente. Então a Sim. gente tem que um auxiliar o outro. Exatamente. Em prol do reino. Se torna bem mais leve, né? Bem mais O fardo alegre, fica né? leve também, né? Exatamente, né? O fardo fica leve. E poder ter essa irmandade de tu conseguir confiar o teu coração, Dividir. às vezes tem coisas difíceis pra gente que a gente não vai conseguir falar pra qualquer pessoa, mas saber que vai ter irmãs, irmãos ali em Cristo que realmente vão te olhar com um olhar de acolhimento, de amor, Sim. isso vai fazer toda a diferença. Verdade. Então a Casa em Chamas aí tá pra isso, tá pra ajudar e cada dia mais dá pra ver isso na vida deles. Tem algumas experiências a mais que você queira contar aí pra nós? Algo que marcou? Ou coisa assim, simples do dia a dia que Deus falou com você? Às vezes assim, alguma dúvida que tu teve, que o Senhor te respondeu, tudo isso é bem-vindo pra falar. Uma bem recente que eu tava... Quem me conhece sabe, né? Sempre falo isso, eu sou uma pessoa muito paciente, né? Sou uma pessoa muito calma. Então, esse tempo pra trás, assim, eu tava meio estressada, assim. É uma coisa bem simples, né? Mas que a gente vê uma grande diferença. Eu tava meio estressada, assim, e daí eu peguei e fui questionar, não fui questionar, fui perguntar pro Senhor, né? Senhor, o que tá acontecendo comigo, né? O que tá causando meu estresse, assim? Por que eu tô assim? Eu sou uma pessoa calma, eu sempre, desde o início que eu comecei, assim, a caminhar com o Senhor, eu sempre pedi, Pai, uma das coisas que eu mais quero, me ensina a ser calma, me ensina a ser mansa, pra mim, porque eu sempre buscava o Senhor em momentos calmos, sempre dizia, Senhor, eu vou sentar aqui, se tu quer balançar aquela árvore com o vento, pode balançar, eu vou amar.
Eu sempre pedi a simplicidade, né? Então, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu sempre pedi, Pai, que eu seja isso, ser uma pessoa simples, mas que eu mostre para os outros uma calmaria, que eu passe para os outros uma mansidão, assim, que é do Senhor, né? É verdade. Pois ele é manso e humilde, né? E daí eu tava meio estressada e eu, Senhor, o que tá acontecendo comigo? O que eu tô fazendo de errado? Aí ele falou comigo bem sucinto, assim, como tu quer ter a mansidão e a humildade se tu não tá perto de mim? Nossa. Aí eu, poxa vida, sério? Me quebrar assim na primeira resposta? Aí eu fui, e daí eu, meu Deus, quem já ouviu a voz do Senhor sabe como é que é, né, essa questão. E a gente fica todo emocionado, né? Aí eu fui pro meu marido e falei, amor, eu entendi por que eu tô estressada. O Senhor acabou de falar comigo. Aí ele, então tu começa a orar sobre isso, se aproxima mais dele, busca mais dele, né? E daí, essa foi a experiência mais próxima que eu tive com o Senhor, assim, atualmente, né? Que ele falou comigo sobre a minha mansidão e a minha paciência, né? E eu acho que... Tá ligado na videira, na fonte, né? Na fonte, né? Como é que eu vou dar os frutos se eu não tô tão perto dele, né? Aí isso foi o mais recente, assim, que o Senhor falou comigo, que todas as vezes que eu busquei ao Senhor, assim, para ter uma experiência, sempre foi de uma maneira simples, como eu sempre pedi para Ele, né? Eu nunca pedi uma coisa estrondorosa, tipo, algo muito grande, mas que Ele simplesmente falasse comigo no simples e se revelasse a mim no simples, né? E mais recente, eu acho, de simplicidade, assim, que o Senhor simplesmente soprou no meu ouvido uma resposta simples, foi essa, assim. Incrível. E a fé é isso, né? A fé não é só ver um paralítico andando, mas na simplicidade do vento tocando nas árvores, ver uma flor, ver um animal, ver a respiração, né? O alimento da mesa diário, nós conseguir fazer as tarefas do dia, tá tudo funcionando, Sim. tudo é um milagre. Tudo é um milagre. É o simples do Senhor, né? Às vezes a gente não precisa do mover, daquele mover gigantesco, né? Mas simplesmente o soprar dele, o vento dele bater sobre a gente. Ouvir ele falar. Ouvir ele falar. Ou um pássaro cantar perto da gente. A gente tem que entender que o Senhor também age assim, né? É verdade. É muito isso. É isso aí. Eu acho que seria isso, né, Maria? Eu queria ver se, Carol, se tu... Eu vou te deixar à vontade para você fazer uma oração para os ouvintes, né? Uma oração ou, de repente, alguma palavra que tu queira deixar para eles, para as mães, ou para as famílias, ou para igrejas. Vou te deixar bem à vontade, ou se tu queira fazer uma oração direcionada, algum sentido. Eu acho que eu vou deixar uma palavra bem simples. A questão de... Porque tudo envolve o Senhor, né? Então, o que eu tenho para dizer para todo mundo é: busquem ao Senhor. Busquem Ele em coisas simples, ou tá numa dificuldade no dia a dia, teus sentimentos estão conturbados, teus pensamentos estão avulsos, ou a maternidade está muito pesada, ou o problema no casamento tá difícil. Eu acho que o principal fator, assim, é buscar o Senhor, né? É estar próximo dele, porque as coisas com o Senhor se tornam leves. Ele sempre falou, né, que o fardo dele seria leve, né? Uau. Então, acredito que tanto na maternidade, no casamento, no pessoal, até mesmo na comunidade que tu tá, buscar o Senhor de uma maneira que o teu fardo se torne leve, né? Esse eu acho que a questão principal, né, pra gente, cristão, é ter uma fome e uma sede pela presença do Senhor, porque tendo o Senhor tudo se torna leve. Eu acho que é isso, assim, porque pelo menos pra mim funcionou, porque com Ele não tem como algo não funcionar, né? É muito isso, nossa. Não tem como algo ir pra frente sem Ele. Então, pra mim, o que eu tenho a dizer pra vocês
estejam próximos do Senhor, né? Entra no quarto, fecha a porta e fala com Ele. Mãezinha, se tá cansada, entra no quarto, fecha a porta e fala com Ele. O teu fardo vai ser leve. Se o teu casamento tá conturbado, fala com o Senhor. Ele faz com que o teu casamento seja leve, que as brigas diminuam, que os problemas se diminuam. Se é financeiro, se é pessoal, o Senhor diminui tudo. Se o teu pessoal, se tu tá cansado, se tu tá desanimado, se tu tá ansioso, se a depressão quer bater, entra no quarto e fala com o Senhor que o teu fardo vai se tornar muito mais leve. Nossa, Que palavra, gente. Edificou a minha aqui também, vou guardar. Então é isso, a gente quer deixar uma lembrança pra você, Carol. Quando tomar um café, um chá nos marca. Pode deixar que eu vou marcar assim, postar uma fotozinha. Muito obrigada pelo presente. Então, pessoal, é isso. Espero que você se sinta edificado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no nosso canal para você que estiver assistindo aí no YouTube. Comente. Alguém que estiver tenha um testemunho que quiser contar e vir um dia aqui, pode nos chamar, por favor. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.